Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 3 de março de 2021, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Mateus, capítulo 20, versículos 17 ao 28, que diz assim: Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós escutamos no Evangelho Jesus que anuncia a sua paixão, morte e ressurreição. O caminho de Cristo, o caminho de Jesus, é o caminho da cruz. Jesus vai passar pela cruz. Porém, ele ressuscitará, como ele mesmo anuncia, mas é o caminho de cruz. Não tem como ressuscitar se antes não morrer. Não tem como ressuscitar, como chegar à glória, sem passar pela cruz. Mesma coisa que nós ouvimos no Evangelho de domingo, quando Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, conversando com Moisés e Elias. Moisés e Elias, que simbolizam a lei e os profetas, nós ouvimos no domingo, no segundo domingo da Quaresma, que Moisés e Elias falavam a respeito da morte de Cristo, o que iria acontecer com ele. Mas ali em cima do monte, Jesus já manifestava a sua glória. E agora, mais uma vez, Jesus está dizendo que vai ser entregue nas mãos dos homens, que vai sofrer, que vai ser zombado, que vai ser flagelado, que vai ser crucificado, vai morrer. Mas ao terceiro dia ressuscitará. O grande problema é que os discípulos de Jesus não entendem. Não entendem ainda qual é o caminho de Jesus. Nós ouvimos no Evangelho que a mãe dos filhos de Zebedeu aproxima-se de Jesus com a intenção de fazer um pedido. E Jesus diz: Que queres? E aquela mãe, ela responde:
Ela diz: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ou seja, enquanto Jesus estava dizendo que vai sofrer, que vai morrer, anunciando a sua paixão, a sua morte, mas, claro, também a ressurreição, mas a sua paixão e morte, tanto a mãe dos filhos de Zebedeu como os próprios discípulos ficam buscando lugares de status no reino de Deus. Ela pede: permite que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ou seja, eles estavam buscando um lugar de destaque. Eles estavam buscando status. E é uma coisa que nós precisamos entender. O reino de Deus não é lugar de status, não é lugar de privilégios, não é. Seguir Jesus, servir Jesus, estar na igreja, ser cristão, não é buscar privilégios, não é buscar status, não é buscar lugares de honra. Pelo contrário, ser cristão, seguir e servir a Deus é escolher sempre os últimos lugares. É sempre escolher os últimos lugares, é sempre buscar o Senhor na humildade, no serviço, na doação de vida. Jesus depois vai dizer, o Evangelho vai dizer, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados. Veja, causou divisão entre os outros. Quando se busca privilégios, quando se busca lugares de honra, quando se busca status, isso causa divisão na comunidade. Isso causa divisão entre os discípulos. Por isso, olha só o que está dizendo. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. E aí vem o ensinamento de Jesus. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Olha só, entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Veja, mais uma vez, o caminho do cristão é o caminho de Jesus, é o caminho de Cristo. Se o caminho de Cristo foi um caminho de cruz, o do cristão também será. Jesus, ele ainda fala, para aquela mulher e para os discípulos: por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber? O que isso significa, beber do cálice? Beber do cálice significa estar associado ao sofrimento de Cristo. E de fato eles responderam: sim, podemos. E Jesus disse: de fato vocês beberão do meu cálice. Ou seja, vocês participarão do meu sofrimento, vocês participarão da minha dor. E de fato foi isso que aconteceu depois. Nós sabemos que os apóstolos, eles foram martirizados. Ou seja, eles de fato beberam do cálice do Senhor, mas conceder esse lugar, uma à direita ou à esquerda, não dependeria dele. Somente do Pai que está no céu, que ia conceder esses lugares àqueles a quem ele tinha preparado. Mas Jesus deixa claro: vocês vão beber do meu cálice, vão beber, vão participar do meu sofrimento. No entanto,
O caminho que vocês... É como se Jesus dissesse, o caminho que vocês têm que trilhar é o caminho de cruz. Querem chegar à glória? Muito bem, pois sejam pequenos, sejam humildes. Não queiram ser os primeiros, queiram ser os últimos, queiram ser aqueles que servem. Porque o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Que nós aprendamos que participar do reino de Deus é servir, é dar a vida. Estamos dispostos a isso? Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.